Não, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos ler os 5 e o versículo 6. Vê se você coloca aí, crente. Aleluia. Quando vocês orares, não sejais como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de seres vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. É forte, né? Versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Quarto fala sobre intimidade. Feche a porta. Ore o seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto esse é o ponto. Poder sentar. Deixa aí, crente. O corpo, nós somos trino, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Espírito. Quando Deus fez o homem lá no pó da terra, soprou. Fez um boneco, soprou, deu vida. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que volta a Deus, o Espírito volta a Deus, e o corpo à terra. Nós, corpo, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Paulo falou sobre isso. Só que nós temos uma alma. O que é alma? A alma é as nossas emoções, a alma é a nossa consciência. Nós sabemos discernir o do certo e do errado, nós sabemos que é certo, sabemos que é errado. Aqui, Mateus instruindo acerca de uma oração sincera. Ele fala sobre isso aqui. Que quando você for orar, não seja igual os hipócritas. Eu oro, eu jejum, eu faço isso e acontece. Ele orienta que você vá em um lugar secreto. E ali em secreto você fala ao Pai. O Pai te ouve, em secreto o Pai vai te responder. Agora, para ir no secreto, aí é o ponto. Ir, ter coragem de ir. Porque orar não é simplesmente orar. Tem que ter coragem, porque nós estamos em uma guerra. As pessoas acham que nós estamos vivendo tempo de moleza. Nós estamos em guerra. Guerra, todo dia dá vontade de parar, todo dia dá vontade de desistir. Todos os dias tem um cardápio enorme para as pessoas se perder, para as pessoas parar, sabe, de ter Deus só como um amuleto. Ter Deus só na hora que eu preciso. Esse é o problema do ser humano. Só lembra de Deus na hora do problema, na hora que está necessitado ou que está passando por alguma crise. A oração deveria ser algo ímpar. Deveria ser algo corriqueiro. Igual nós se alimentamos. Igual nós necessitamos de água. Isso deveria ser oração nas nossas vidas. Por quê? Porque quando nós oramos e quando nós buscamos, é tremendo, pessoal. Deus, Ele mostra o que está à nossa volta. Deus mostra para nós o que vai acontecer lá na frente. E Deus mostra para nós o mundo espiritual. Porque quando eu não oro, quando eu não tenho esse domínio, quando eu não me esforço, eu fico cego. Eu não consigo discernir, Paulo, da mão esquerda e da mão direita. Por quê? Porque a minha vida, ela não é uma vida diária de oração.
Porque, por isso as dúvidas, por isso as incertezas, porque não tem uma vida diária de oração. O que nos leva a viver a vida de derrota, vida de angústia, de incerteza, é a minha vida que não está, como a Bíblia diz aqui, buscando Ele constantemente. Há um vazio. Por que o vazio? Porque eu não oro constantemente. A Bíblia diz em Marcos 1,35 que Jesus, ele sempre buscava um lugar deserto. Em Lucas 5,16, Jesus buscava um lugar deserto. Sempre Jesus, ele se retirava para orar. E ele era Deus. Ele não necessitava, entre aspas, não, mas estava lá, abastecendo, buscando, orando, porque ele sabia que o outro dia seria outro dia difícil, de luta, de guerras. Guerra essa que nós passamos e nós enfrentamos diariamente no nosso coração, e nós não queremos orar. A gente corre da oração, corre, mas coração é o Zé do Garfo. A oração é um trabalho árduo, terrível. Queremos. Hoje eu vim aqui orar com o Felipe, misericórdia, parece que os cães estavam tudo aqui hoje em cima, sabe, aquela galera inteira. Aquela coisa, aquele mal-estar, aquela situação, parece que o negócio não vai, sabe, foi Jesus. Por quê? Batalha espiritual. É batalha. É você que precisa. Somos nós que precisamos. Para obter o que eu quero, eu tenho que orar todo dia. Por isso que Paulo falou, orar sem cessar. Buscar, insistir. Ainda que não tenha palavra, você ficar lá no pé de Jesus, socorro, socorro, Jesus. Insistindo, falando com Deus, sabe, pedindo estrutura a Ele, ajuda a Ele. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, pessoas má, pessoas que falam que são crentes, são ímpias, pessoas que tentam nos atrapalhar, pessoas que tentam nos tirar do foco, pessoas que prometem não cumprem, pessoas que falam que vai fazer não faz, pessoas ímpias, pessoas que estão em trevas, pessoas que estão amarradas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem um paradeiro. Por quê? Porque não oram, mas querem. Tem que orar. Esses dias, né? A Sofia tem acordado 4 horas da manhã. Quatro horas da manhã. Aí você vê assim, você olha do lado, você olha para o relógio. Aí você vai orar aqui mesmo, né? É esse o nosso problema, preguiça. Enquanto você não dá uma de doido, dá uma de doido mesmo, sabe? Igual está lá em 1 Coríntios 1,18. Para ele é loucura, mas para nós é poder de Deus. Tá? Quando você conversa, falar de Bíblia para a pessoa, ela acha você chato, porque você só fala de Bíblia, fala de outra coisa, né? As pessoas se incomodam porque você fala só de Bíblia. Vamos falar do quê? Não é de Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia orienta, a Bíblia nos dirige. Não esqueça, nós estamos vivendo o período difícil. Paulo falou que esse tempo viria. Paulo falou em 2 Timóteo 3, tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. A gente vive cansado. Trabalha, chega em casa, a gente quer uma cama, a gente quer deitar, a gente quer se jogar,
quer saber mais de nada. Mas lá no fundo, algo fala: Ângelo, vai orar. Ore. Me busque. E a gente começa a ver. É igual, ser mulher não é fácil, né? A mulher, ela tem que cuidar de criança, limpar a casa, né? Aquela louça grandona. Ainda depois tem que, né, dar uns beijinhos no marido ainda, né? O trabalho da mulher não é fácil, velho. Agora você vê aquela casa, meu Deus, hoje eu tenho que arrumar essa casa. É boneca lá, carrinho aqui, banheiro que faz 2 dias que não lava, aquela louça, né? Aquela cortina que precisa tirar para lavar, tá aquele negócio, e a mulher olha assim e fala: meu Deus, que trabalho. Você tem que encarar. E a mulher tem que encarar. Tem um dia que eu vejo lá a pastora irritada, mas eu sei a irritação, né? Tem que encarar, não tem jeito, você tem que ir, tá? É igual as nossas orações, na hora que entra para a guerra. Eu estou vendo a minha necessidade, eu estou vendo, você está vendo o seu marido, sabe, num buraco, você está vendo o teu filho naquela situação, você está vendo a tua vida que está toda embaraçada, que está toda desmantelada, você é sua filha que está lá morrendo, a sua neta se consumindo, aí você vê os seus sonhos, você vê o seu trabalho, parece que o negócio não está andando, está tudo travado. E eu sei que se eu for orar, se eu for buscar Deus, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Só que eu sei de tudo isso, mas eu não vou. Deus falou para mim esses dias: esse negócio, mamãe, é orar, é jejuar. Aí você está naquele apetite: amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou jejuar. Acorda de manhã, está lá no fogão com um canequinho fazendo café. E você está lembrando: jejum, jejum, jejum. Você faz que não está nem ouvindo. Ah, jejum amanhã eu faço, jejum. O que é jejum? É abstinência de comida. Você não vai parar de comer tudo, né? Não. Você é acostumado de manhã, você acorda de manhã, toma um cafezinho, um pãozinho, uau! Todo dia. Aí na hora que é para obster, para não comer, aí tenta negociar. Não adianta você acordar às 11 e querer jejuar e entregar meio-dia. Isso é um jejum sem vergonha. Você tem que acordar cedo e deixar carne. Gente, eu vou falar um testemunho aqui para você. Eu estava aqui no jejum, numa quarta-feira, lá para umas 4, 5 horas. Eu lembrei que tem um biscoito aqui na área social. Pensa na luta. Que outro dia eu fui lá ali, eu levantei e vi o biscoito lá. Aí se acredita um negócio que o estômago, que a canivela lembrou do biscoito. Eu estava aqui, o biscoito só vinha, pensa na luta da carne, biscoito. Tu tá com fome, biscoito. Olha só, olha que inferno, rapaz. Que luta, misericórdia. E deu 5, aí 5h30, 6 horas, biscoito. 6h30, biscoito. Deu 7 ovos, não aguento, Jesus, biscoito. Aleluia. Se vocês não descer do pedestal e sair dessa carne velha, sabe, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus não vai acontecer, porque nós acostumamos a nossa carne mal, sabe, nós não aborrecemos a ela,
nós alimentamos ela, e alimenta bem, e dá conforto para ela, e nós estamos sofrendo retaliações, estamos sofrendo dentro de casa, é bombardeio dali, é crítica daqui, é as coisas fluindo, surgindo, e a gente fica nervosinho, e quer resolver do nosso jeito, e quer resolver na mão, na língua, na estratégia humana, e não resolve, meu amado, não resolve, porque por trás o diabo está aproveitando dessas brechas que eu e você dá, e nós ficamos reclamando. Ai, cadê Deus? Deus está onde Ele sempre esteve. O problema somos nós, o problema é que nós não oramos, o problema é que nós não buscamos. Nós vamos para o culto e senta, glória a Deus, aleluia, volta para casa, é a mesma rotina, é a mesma vidinha, é a mesma situação. Mesma situação. Sabe por quê? Porque eu não quero vir para a guerra. Eu estava aqui na segunda-feira orando. Estava eu apareceu um anjo louro. Aleluia, meu amor. Depois apareceu outro anjo louro. Ó, Garina. O problema é que a gente não quer orar. A gente só se esforça por churrasco. A gente só se esforça para as festinhas. Se esforça para tudo, mas para orar não quero saber de orar. E na carne não vai. Na carne não vai. Na carne eu vou passar estreito. Na carne eu vou passar vontade. Na carne eu vou viver irritado. Na carne eu vou viver, sabe o quê? Com muitas desculpas. O meu cardápio está cheio de desculpas. Por isso. Eu não vou por isso. Porque acontece isso. Você sabe por que Deus revelou tantas coisas a Daniel? Paulo, que orava, buscava. Por que Deus deu livramento de morte para Daniel? Porque orava. Leia do princípio o fim da história da vida desse homem. Orava. Porque se destacava no meio dos outros? Porque orava. Porque era a diferença? Porque orava. Porque vinha anjo? Porque orava. Porque tinha revelações? Porque orava. Eu e você sabem que oração rompe, que oração faz, mas nós não oramos. Não orar um dia, outro não. Não orar aqui e acolá, não. É orar todo dia. E na força. Tem dias que não dá para orar, pede socorro. Tem dias que não sai nada. Fica de pé. Vai para lá, vem para cá, dobra o joelho, não precisa falar nada, Deus entende tudo. Porque o dia do negócio está travado, igual eu que estava hoje aqui, travado. Porque Ele sabe, se você se posicionar, vai fluir. Vai acontecer. A oração tem um poder terrível. Deixa eu subir. A oração, ela vai levar você em outro patamar de vida. Vai levar você. Eu tenho tanta coisa na tua vida, tanto projeto. Mas está tudo aí. Enquanto você não colocar no teu coração que você tem que se dispor, não vai acontecer nada na tua vida. A gente vai viver sonhando e pedindo. Porque você lembra? Você orou hoje? Vem, você orou? Você orou ontem? Como foi a tua oração? 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos? Como foi a sua oração hoje? Eu tenho uma amiga minha que ela orava 2 minutos. Senhor, obrigado, estou cansado, tu sabe, Deus. Obrigado, Deus. Sério, ela falava para mim. Ela era da presbiteriana. Deus. Ela tem um versículo que eu não me lembro que ela falava. Não sei se era em Pedro, Tiago. Esse dia eu estava lendo.
que quando você ganha uma alma, multidão dos pecados são perdoados. E ela fala isso para mim: não, é uma alma, é uma multidão de pecados perdoados. Tá bom. Nós temos que buscar. Porque eu pedi para vocês colocar, para nós orarmos. Se a gente não orar, a gente não vence. Se a gente não viver em oração, cai em adultério. Se você não vive em oração, cai em fornicação. Se você não se não fica em oração, você cai em corrupção. Se você não vive em oração, você acaba caindo. Não, você está entendendo? É por isso que a igreja está caída. Se a questão não dão vigília, faz a vigília. Quero ver que vai vir sábado aqui para vigília. Faz a vigília. De joelho. Vai ver de 500 quanto vai vir. Agora coloque o forró bodó. Coloque a discoteca. Fica até 5 horas da manhã. Pum, 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 pum. Acaba não. Quero ver violar. Precisamos orar para Deus perdoar nossos pecados. Nós precisamos fazer uma retratação dos nossos pecados. Porque nós somos egoístas, muitas vezes soberbos. Nós somos ativos. Nós somos avarentos. Entendeu? Nós não gostamos de compartilhar as coisas. Aleluia. Eu estou com o meu guarda-roupa cheio de roupa. Não dá nem para vestir. Não dá nada, mais nada. A calça nem entra. A camisa não consegue nem entrar. Eu não consigo doar. Eu não consigo dar para o próximo. Avareza. Sabe isso? É falta de orar. É falta de ter um relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho um relacionamento com Ele, Ele destroça meu coração de pedra. Ele abre os meus olhos. Ele me mostra a miséria. Sabe, o miserável que eu sou. O miserável que nós somos. Somos nada. Porque quando você entra verdadeiramente, aí você vê quem é você. Por isso que ele falou que os hipócritas vão para as praças e diz assim: eu oro, eu jejum. Aí Deus: tá bom, sua recompensa já está aí. Você quer que Deus faça? Você quer que Deus amplie o teu ministério? Você quer que Deus comece, ou seja, termine o que não começou? Estava falando hoje, eu falei: Jesus, como nós não somos nada. É uma vergonha. Antes de ler sobre esses homens, nós somos uma vergonha. Não é não? Antes de ler sobre esses homens, que esses homens se doaram, que esses homens fizeram. Onde você vai ler a história dos nossos pais na fé, de Lutério, Savonarola's, de Moody, de John Hus. Homens que não se venderam, mas homens que deram, homens que se lançaram. E nós não queremos se lançar, nós não queremos fazer. Eu vivo empurrando com a barriga uma coisa que eu sei fazer. Eu sei que Deus tem poder. Eu sei que Deus é justiça. Que Deus da guerra. É o Deus da batalha. É o Deus que nunca perdeu uma batalha. Que nunca perdeu uma guerra. É o Deus que está conosco. O anjo de Jacó. O Deus de Jacó. O Deus de Isaac. O Deus de Abraão. Eu sei de tudo isso. Eu fico pronunciando. Eu fico falando. Mas a minha vida é essa. Nada. Sabe por que nada? Porque eu não busco isso. Eu me contento só vir o culto. Eu me contento só vir no domingo. Eu me contento essa vida cristã. Essa vida morta. Essa vida sem sentido. Essa vida sem uma direção. Eu venho. Maravilha. Qual foi o culto? Maravilha. Qual foi a palavra? Ai, não sei. Um dia eu estava numa igreja, saí, fui para outra igreja. Encontrei com uma amiga minha dando para o culto. Eu falei: e o culto? Menino, fogaréu, foi cadeira para todo lado. Eu falei assim: qual foi a palavra? Ela: quê?
palavra que foi lida. Não sei não, eu sei que o fogo caiu. A Bíblia está falando aqui, entre dentro do teu quarto, fecha a porta, dobre o teu joelho, fale a Ele, converse com Ele. O que é oração? Oração é uma conversa. Quando você ora, você cria um relacionamento com Deus. Você a cria, você tem acesso. Você fala. Porque não vai adiantar você somente falar para os outros. Quando você fala para os outros, você fica leve, porque você passa a carga para outra pessoa. Mas só que amanhã esse mesmo problema vai voltar. A mesma situação vai voltar. E se você não tiver revestido, você não vai suportar. É onde vem a murmuração, aonde vem as contendas, aonde vem a divisão. Sabe por quê? Porque eu vivo desarmado, não tenho capacete, não tenho espada, não tenho nada. Eu sou um soldado no meio da guerra sem nada. Sabe por que sem nada? Porque eu não busco. Você vai para onde? Eu vou na célula. E lá? Só tem bolo e refrigerante. Se não tiver o bolo, o povo não vai, né? Tem que ter um bolo e refrigerante. Aí depois o povo vai achar ruim comigo. Pode achar. Eu vou meter a boca agora. Só tem bolo e refrigerante. E bate papo. Como foi a novela de Davi? E a novela de 10 Mandamentos? Menino, você viu o mar vermelho abriu. E o fogo, você viu o negócio? E o fogaréu. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Estamos doentes na alma. Sabe por que falta relacionamento? Estamos perdidos porque falta relacionamento. Estamos sem um foco definido. Por quê? Porque o meu desejo é outra coisa. Um dia chegou um amigo meu todo. Ele era conhecido lá no pedaço. Ele nervoso lá. Foi na minha casa. E ele falou assim: não, porque tem que. Eu falei: rapaz, para com esse negócio. Ele: não, porque só quer. E ele começou a buzinar. Eu falei assim: vem cá. Já fiquei santo. Eu falei: vem cá, mostra o seu joelho. Mostra o seu joelho. O quê? Mostra aí. Ele se arriscou, ele puxou o joelho. O joelho mais liso do que o abacate. Liso. Sem nada. O joelho tem que ter sinal. O joelho tem que ter a marca. Você sabe quando mataram o Tiago? Mataram o Tiago, a espada. Quando foi para o velório do Tiago, a história diz que o joelho dele parecia um joelho de camelo. Tão duro que era. Quando você vai ler sobre George Miller, a história diz que ele orava 5.000 vezes. Ele orou 5.000 vezes e Deus respondeu 5.000 vezes. Ele orou 5.000 vezes de manhã e de tarde Deus respondeu. Orava todo dia. Você sabe quando ele sustentou o orfanato na Segunda Guerra Mundial no joelho? Você sabe quando faltava comida, faltava as coisas, ele ia buscar no joelho. Um dia ele saiu para pregar. Ele saiu, acho que de Washington, foi para a Inglaterra. Entrou dentro do navio, o nevoeiro, e o capitão chamou e falou assim: seguinte, Jorge, não vai dar para chegar no tempo que foi combinado. Ele falou assim: eu tenho 40 anos que eu prego, eu nunca cheguei atrasado aonde eu for, não vai ser esse nevoeiro. Ele entrou para dentro da cabine do capitão, foi orar. Ele orou, o capitão foi dobrar o joelho e falou assim: seguinte, não dobra não, meu querido. Duas coisas. Primeiro, você não tem fé para ir. Segundo, Deus já abriu para a gente chegar lá. Da hora que o capitão saiu, estava tudo aberto. Deus abriu. Nós precisamos orar. Não oração
Não continha historinha da carochinha. Orar mesmo. Orar. Buscar o Deus do céu. Amém? Porque se nós buscarmos a Ele, verdadeiramente nós se entregarmos a Ele, o negócio vai mudar, as coisas vão acontecer. A gente tem que sentir na carne igual eu senti hoje aqui. A carne desesperada, a carne queria correr. Oh, glória. A carne queria correr. E eu falei, eu não sabia o que eu estava sentindo aqui. Agora eu entendo. A carne queria correr. A carne não queria ficar aqui. A carne ela queria sair fora. Porque a guerra estava travada. Os negócios estavam acontecendo. É isso que acontece na hora que você vai orar. Na hora que você começa a orar. Você que não tem costume. Você começa a orar. Quando dá 1 minuto, 2 minutos. Você achou que orou 1 hora, 2 horas. Você fala, meu Deus, é 2 minutos que eu orei. Entendeu? É a guerra contra a carne e o espírito. Comece, entendeu? Vai quebrar essa altivez. Vai mudar a sua forma de pensar, de ver. Aleluia. Orando. Está difícil, vai para a guerra, peça a Deus. Fale com Deus. Foi isso que ele falou assim, olha, fecha a porta, intimidade. Cria intimidade com Deus. O que Daniel tinha era íntimo de Deus. Gente, quando você vê lá em Daniel capítulo 10, olha como o anjo tratou Daniel. Daniel, olha, Daniel 10, 11. Daniel, tu é muito amado lá em cima. Como ele criou esse vínculo? Orando. Você é amado. Lá em cima tem uma pessoa. Nós te amamos. Está aqui em Daniel. Daniel capítulo 10, 11. E disse a Daniel, homem muito desejado. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Está aqui, ó. Preste bem atenção o que eu vou lhe falar. Agora, quando você vai ler o texto e o contexto, olha a batalha que ele entrou. Você está numa batalha. Você deseja, você está aí. Tem tanta coisa para acontecer. Somos nós nisso aqui. O mundo está sofrendo porque não busca Deus. Cada um busca a sua visão. Cada um busca aquilo que acha ser. Cada um busca um Deus que acha que é Deus. Entendeu? Olha a confusão que está na nossa nação. Olha o clamor das crianças. A situação que está as crianças. Olha a situação que nós estamos. A igreja precisa orar para esse país. Nós precisamos orar por nossos governadores, para a presidenta. Precisamos orar. Orar para Deus ter misericórdia de nós. Porque está todo mundo no mesmo barco. Sabe que a igreja faz festa? Sabe que a igreja ensina? Ana, dá mergulho em piscina. Sabe que a igreja ensina? Dá envelope. Sabe que ela ensina? Dá pulseira. Essa pulseira vai resolver o seu problema. O lençol vai resolver o seu problema. Coisa alguma. Lençol, nem fogueira, nem pulseira vai resolver o problema. O que vai resolver é você meter a cara no pó. E tem mais ainda, Lamentações 3:29. Põe unha pouco no pó. Talvez assim, aleluia, haja esperança. Haja esperança. Vai, minha vida. Deus, Ele abriu esse acesso a mim e a você. Deus abriu, Jesus abriu. Eu tenho acesso, você tem acesso. Então tenha coragem de ir todo dia. Vai. Tenha coragem e você vai ver o milagre nascer. E na hora que chegar na tua mão, ela não vai ter dúvida porque você tem orado. Não vai haver confusão porque você tem pedido. Alachou, mandaragai. Não vai. Na hora que chegou, exemplo, chegou o celular prata. E alguém, rapaz, não, isso aqui é nada, já estava pedindo.
Eu lembro, quando eu vivia na fé, olha que vivia na fé, eu vivo de fé, né? Quando eu vivia, estava lá soltando uma luta. No começo foi difícil. Foi fácil não, Leandro? Não foi não. Quando eu resolvi lá, essa semana está falando até com a pastora Raimunda. Chegou uma época que não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada. A situação era precária, era só sangue. E eu lembro que eu começava a orar. Teve um dia que só saía na minha boca socorro. Eu ficava assim, socorro, Jesus. Socorro. Socorro, porque eu não conseguia sair nada, tão travado, não tinha onde morar, não tinha onde inclinar minha cabeça, não tinha onde comer, não tinha onde beber, não tinha nada. Nada! Um dia ficar na casa de um, ficar na casa de outro, e outro dia para casa do outro. Não sabe de nada. Sabe que nós somos ingratos. Porque Deus tem feito muito por nós, porque nós não buscamos, nós não oramos, e nós não pedimos como convém. E achamos que pedimos, achamos que somos cristãos, achamos que estamos fazendo, nós não estamos fazendo nada. Nada. Eu via Deus operar nas mínimas coisas, nas mínimas. Vinha um dava sapato, outro dava roupa, outro dava relógio. Vem cá, vamos ali. O outro dava terno. Vem aqui, vamos comer ali. Mas tudo isso era fruto de oração. Todo dia no monte. E eu, pastor Abimael, todo dia lá para o Tomato. Está aqui minha testemunha aqui, que sabe o que eu estou falando. Lá não existe mais aquele. Não existe mais, está tudo casa lá. Lá era, descia as rampas de lá assim, ó, lá no Carapicuíba. Você sobe assim e vai assim, ó. Tá ali que não deixa me mentir o Jefferson. Você desce assim e sobe assim. E às 11 horas, voltar às 3 horas da manhã. Na ida era densa. Mas na volta, cansadinho, pegar aquela subida, maravilha. Aí ia. E todo dia Leandro ouvia os frutos da oração. Um dava aqui, o outro dava ali, pegava daqui. Quando via já passava o ano. Queria ver meus pais, estamos aqui a passagem, vai. Quer ir de novo? Quero, tá aqui, vai. Fruto da oração. Hã? Uma vez queria um terno ou um joelho. Terno ou Jesus, queria um terno, pai. Terno não veio, foi terno, foi roupa, foi tudo. Nós não estamos orando. Nós não estamos buscando. Vem para a guerra. Você quer seu marido crente? Vem para a guerra. Você quer ver a tua vida limpa? Vem para a guerra. Você quer que Deus mude a tua história? Vem para a guerra. Mata essa carne, vem. Maltrata ela. A Bíblia diz que em secreto você entra, em secreto Deus vai fazer. Olha que maravilha. Ele está falando assim, olha, ele está sendo bem claro, ó, vai lá, ora, peça que eu vou fazer, que eu vou colocar. Amém? Se põe em pé.